O Brasil se despede de Divaldo Franco, um dos principais líderes espíritas do país. Isso e o que importa no noticiário político com Carlos Alexandre e o nosso bloco de notas. Com você, Caleb. Olá, amigos do Jornal Local. A notícia aqui não para e o nosso destaque de hoje vai para a morte do ex-presidente José Mujica. Gente, a América Latina ela está de luto por causa da morte do ex-presidente do Uruguai. Líderes de diversos países do continente se manifestaram pesar pela morte do político de 89 anos que morreu na terça-feira após uma longa luta contra o câncer. O presidente Lula confirmou que estará presente no funeral de Mujica amanhã. O chefe do governo brasileiro tinha uma relação muito próxima com Mujica. No início de 2024, Lula visitou o líder uruguaio em seu sítio e o condecorou com a Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, a maior honraria que o Brasil oferece a cidadãos estrangeiros. Nesta quarta-feira, ainda em viagem internacional, o presidente Lula deu um depoimento sobre a sua relação com o Mujica. Olha aí. Sou muita gente, eu conheço muitos presidentes, eu conheço muitos políticos, mas nenhum iguala a grandeza da alma do Pepe Mujica. Ele era efetivamente uma figura excepcional. A carne se vai, mas as ideias ficam. Eu espero que as pessoas que estão aqui tirem proveito das ideias e dos ensinamentos do Pepe Mujica. Ele não foi apenas um militante de esquerda, ele não foi um senador, um deputado ou um presidente da República do Uruguai. O Pepe Mujica era um ser humano muito importante para a democracia, para os setores progressistas da sociedade, para a esquerda. Eu pretendo, chegando a Brasília, ir ao enterro do Pepe Mujica, porque eu acho que o mínimo que a gente tem que fazer é se despedir das pessoas que serviram de referência para a gente, com demonstração de muita dignidade e de muito respeito. Vocês viram aí as declarações do presidente Lula, até num tom emocionado, né? Falando da morte do ex-presidente José Mujica. Olha só, gente, o Mujica, ele foi um líder que marcou profundamente a esquerda latino-americana. Defendia fortemente a integração do continente e fez reformas importantes enquanto ocupava a presidência do Uruguai de 2011 a 2015. Entre outras medidas, ele atuou pela descriminalização do aborto, a legalização da maconha e a autorização para o casamento homoafetivo. Pelas ruas de Montevidéu, os uruguaios renderam homenagens ao ex-presidente e lembraram da importância do legado desse homem que era florista profissional e distribuiu sementes de esperança para a América Latina. Olha aí. Mucho por América Latina y nunca estuvo conforme. Siempre pensó que podía haber hecho más, pero hizo muchísimo por América Latina. Nos sembró a muchos, que ahora tenemos toda una vida por delante, la necesidad de una América Latina unida. Que descanse y bueno, siempre lo vamos a tener en el corazón. Y bueno, ahora la 609, ahora sí hay que pelearla y porque se lo fue un buen presidente y un maestro. Yo entro a la 1:30, pero no me extrañe que... Vocês viram aí imagens dos cidadãos uruguaios, né, comentando sobre a morte de Mujica, né, e é interessante observar que, assim, com homenagens muito simples, né, quer dizer, muito ali autênticas, muito genuínas, pintando faixas ali à mão, sem essas superproduções que muitas vezes a gente vê aí no mundo da política, né, e com frases muito interessantes que estão muito ligadas ao espírito dele, né, de que a vida se vai, mas as causas elas ficam, mais ou menos o que o presidente Lula falou também. Então fica aí registrado o ex-presidente José Mujica, o funeral dele até amanhã, ele já pediu para ser cremado e essa cerimônia terá a presença do presidente Lula. Falando de outra personalidade que também marcou profundamente as pessoas, mas aqui no Brasil, o Brasil se despede de Divaldo Franco, ele que é um dos principais líderes espíritas do país. Aos 98 anos, Divaldo morreu em Salvador. Por mais de 70 anos, mais de 7 décadas, Divaldo Franco trabalhou na divulgação do espiritismo e em favor de projetos sociais. Ele teve, entre outras coisas, para muitos, ele é considerado o sucessor de Chico Xavier. Segundo dados do censo de 2022, do IBGE, existem cerca de 4 milhões de espíritas no Brasil. Eles correspondem a 2% da população do país, mas cerca de 40 milhões de brasileiros têm alguma simpatia, sim, pelos princípios defendidos pelo espiritismo. Não há dúvida de que se trata de uma religião com muita tradição no país e com grandes trabalhos, grandes ações realizadas na área social.
Só para vocês terem uma ideia, o Dia Nacional do Espiritismo, que é 18 de abril, ele foi instituído em 2022 pelo então presidente Jair Bolsonaro. Vocês estão vendo aí imagens do Divaldo com o Chico Xavier. Voltando aqui, esse dia, 18 de abril, corresponde à data de publicação do Livro dos Espíritos, de autoria de Allan Kardec, em 18 de abril de 1857. O velório de Divaldo Franco, ele será até às 8 horas da noite desta quarta-feira na Mansão do Caminho, em Salvador. Vocês estão vendo imagens aí da Mansão do Caminho. E o enterro está previsto para amanhã, às 10 da manhã, no cemitério Bosque da Paz. Ok? Bloco de Notas fica por aqui. Muito obrigado. É com você, Mobile. Valeu demais, Carlos Alexandre.